trabalhos do painel da floresta. Que primeiro agradecer aqui, mais uma vez, reforçar a parceria que tem sido criada aí por mais de um ano entre Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura e uma concertação pela Amazônia. A gente identificou essa sinergia na agenda de bioeconomia e decidimos criar um grupo de trabalho conjunto que tem atuado aí há um tempão junto e tem trazido resultados super relevantes, como nessa frente de dados com a criação, o lançamento aí do painel da floresta nesse último ano. E também gostaria de agradecer o apoio fundamental do Fundo JBS pela Amazônia, que aportou recurso aqui, equipe, para ajudar a gente no desenvolvimento dessa plataforma tão importante, para dar mais visibilidade para os dados de bioeconomia no Brasil. Também gostaria de agradecer a liderança do Roxo, do Eduardo Roxo aqui, nessa frente de base de dados desse trabalho conjunto, e o LG, né, Luiz Gustavo, aí pelo desenvolvimento da plataforma, enfim, toda a equipe aí que participou desse desenvolvimento, estender meus grandes agradecimentos aqui. Por fim, gostaria também de agradecer o pessoal do IBGE, né, pela abertura para esse diálogo que a gente vai realizar no dia de hoje, para discutir um pouco como eles conseguem os dados que existem hoje sobre bioeconomia, como a gente pode ajudar a qualificar esses dados, dar mais uma melhor visualização a eles. Então, agradecer demais pela abertura do IBGE, de estar participando aqui com a gente, de ter aberto essa porta para a gente trocar experiências, né, nessa agenda. E é isso, né? Reforçar o compromisso aqui da coalizão de ajudar a qualificar esses dados de bioeconomia que possam ajudar na formulação de políticas públicas, enfim, que sirvam como um instrumento, mesmo insumo, para ajudar a viabilizar a atividade da bioeconomia, né, como uma alternativa bacana aí de geração de emprego e renda, alinhada com o combate ao desmatamento, valorização da floresta em pé, e, enfim, rumo a uma nova economia verde para o nosso país, né? Então, eu queria só fazer essa fala de abertura mesmo, agradecer a todos que estão assistindo a gente pelo YouTube e passar a palavra para minha colega Adriana aí da Concertação, seguir o nosso webinar. Bom trabalho para todo mundo. Olá, Maiara, obrigada. Olá a todos e todas. Um prazer estar aqui representando o GT de Bioeconomia, da uma concertação pela Amazônia. Tem sido um esforço grande também, mas também muito recompensador de todo esse trabalho que tem sido feito com o painel da floresta, que mostra a importância, né, da integração do conhecimento de dados para avanço dessa agenda tão importante que são as cadeias produtivas aqui no nosso país. E o webinar de hoje é o IBGE Espelho da Bioeconomia do Brasil. A gente dividiu em três blocos para facilitar também o entendimento e todo o conteúdo que vai ser passado aqui. O primeiro bloco, por dentro do IBGE, junto com a equipe do IBGE vai estar presente aqui contando um pouco de como acontece a abordagem, metodologia, o trabalho, né, nas áreas, nos territórios. E no bloco 2 a gente já abre para os especialistas para essa visão de fora. Então, os especialistas que hoje acompanham, depois a Andrea, o Saulo também vão trazer um pouquinho do olhar, né, de como é que é a visão deles dentro dessa agenda. E no terceiro bloco, a ideia é que a gente abra um debate com as perguntas e faça, então, uma conversa de entendimento e avanço também dessa proposta. Para quem está nos assistindo, use o chat para fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas, e a gente vai fazendo essa troca aqui também, junto com nossos convidados. Então, acho que é isso, a gente começa o nosso webinar agora, e vou passar a palavra para o Eduardo Roxo. Legal. Obrigado, Dri. Obrigado, Mayara. Vamos lá, pessoal. Estou primeiro muito agradecido aqui também com a equipe do BGE. Não foi só hoje, a gente já tem tido reuniões várias vezes, né? Foi uma interação muito legal com vocês. Eu vou hoje mostrar aqui um resumo do que a gente já mostrou nos dois outros episódios que a gente já apresentou, mostrando principalmente quais são as coisas que a gente vê nos dados do IBGE que chamam a atenção e que a gente fica com uma certa desconfiança em relação aos dados. Então, já vou tocar direto no ponto, que acho que é o sentimento comum de que os dados existem, eles são dados bons, mas tem coisas que a gente enxerga neles que causam algum tipo de reação. É sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje também. Então, eu vou já direto apresentar aqui na tela. Esses aqui são informações que a gente foi... Esse aqui, só para vocês entenderem, né, a gente está já nesse painel já faz algum tempo. Essa aqui é a apresentação que a gente faz mostrando
como é que é a situação hoje, quer dizer, existem dados, esses dados estão desagregados, estão dispersos, o papel do painel é justamente agregar essa informação e tornar essa informação mais inteligente, mais confiável, para a gente poder formular política e orientar investimentos e tudo mais que a bioeconomia precisa. Então, aqui é um gráfico que eu acho muito legal, que a gente mostra a potência do IBGE. Isso aqui é o dado de ascensão e queda do Babaçu, que a gente chama, mas o mais importante que está aqui é que aqui tem um gráfico de 100 anos de história do Babaçu. Então, o IBGE pode ter algumas questões metodológicas a serem melhoradas ao longo do tempo, mas ele faz esse mesmo levantamento há muito tempo, que permite para a gente ter lastro, né, conseguir olhar os dados a partir de uma data muito antiga, né, que tem cento e poucos anos. Então, a gente vê como o Babaçu foi importante lá na década de 70, 80, e como depois da entrada da soja, primeiro, depois da entrada da palma, ele caiu bastante. Hoje a gente opera em níveis parecidos com o da década de 40. Outra coisa que é importante mostrar aqui é que os dados do próprio IBGE, né, os dados da PEVs, que está aqui 54 mil toneladas, e o dado do censo, de 17, que está aqui com 18 mil toneladas, dentro do próprio IBGE, os números são bastante díspares. Isso que a gente vai mostrar também na sequência um pouquinho. Então, aqui de novo é um gráfico parecido. Esse aqui é o da castanha, da Amazônia, e o dado do caju extrativista, né? A gente vê na castanha, é muito legal, a gente vê o próprio reflexo da história, né? Que durante a Segunda Guerra, a caída que teve aqui de volume de castanha comercializado. Depois tem esse pico aqui, que a gente também tem umas outras explicações, depois a gente pode se aprofundar nisso, mas basicamente a gente opera hoje num nível bastante parecido também com na década de 40, em torno de 34 mil toneladas de castanha coletadas por ano. Isso indica que o extrativismo tem seu limite e a gente mais ou menos opera dentro desse limite. Depois, aqui tem o que é justamente quando a gente olha para os dados da PEVs e do censo, no caso do Babaçu, aquele que eu mostrei antes, a gente vê aqui como comparar o dado da PEVs com outras fontes. Primeiro, a gente comparou aqui a PEVs de 17 com o próprio censo de 17. Então, enquanto a PEVs de 17 fala em 25 mil toneladas, o censo fala em 5.300. Então, claramente, há uma distorção aqui, há algo na metodologia que captura um número, estima um número muito maior do que o próprio censo mediu. O censo, além de medir a amêndoa, ele mede coco também, que é essa bola preta. Agora, a outra comparação que a gente fez foi a PEVs de 21 com o levantamento do Porro. O Porro, Roberto Porro, da Embrapa, levantou 26 municípios do Médio Mearim, que é onde se concentra a exploração de babaçu no Brasil, e ele fez um levantamento super profundo ali, com muitos formulários, mais de 600 entrevistas, com todo mundo que opera babaçu naquela região, e ele detectou aqui em torno de 6 mil toneladas, enquanto o IBGE, naqueles mesmos 26 municípios, falava em 22 mil. Então, aqui tem quatro vezes, né, de maior estimativa do IBGE. Então, a gente percebe também uma outra questão aqui, e é sobre isso que a gente vai tratar ao longo desse webinar de hoje. Esse aqui é um outro ponto importante, que é sobre o açaí, quer dizer, o açaí, o IBGE separa em dois tipos de açaí, extrativista e plantado. E a gente sabe que existe também o extrativismo, o açaí que é manejo de várzea, né? Então, esse aqui é uma proposta, né, uma intenção de que haja mais categorias aqui, de forma que a gente consiga separar o que é plantado do que é manejo. A gente plantado mesmo, em terra firme, com muda, desenvolvida pela Embrapa e tudo mais, a estimativa é que seja em torno de 20 mil hectares, então seria mais ou menos 10% do que hoje está nos dados do IBGE como açaí plantado. Então, essa é uma sugestão de como melhorar essa informação. É disso que a gente vai tratar também, não só hoje, mas ao longo do tempo, de conseguir pilotar coisas que o IBGE poderia mudar. A gente tem enfim, a gente pode ser mais rápido nisso, em pilotar, mostrar como é que ficaria o dado se a gente conseguisse fazer algumas evoluções. Enquanto isso, o IBGE vai vendo esse resultado e, eventualmente, incorporando isso dentro das próprias metodologias deles. E aqui é o último caso, é o caso clássico de um grande ator que fica fora dos números publicados pelo IBGE por conta da restrição de não publicar o dado de um grande ator quando ele é muito grande dentro do município. Então, o município de Macapá, pelo dado do IBGE, tem uma produção bem pequenininha de açaí, mas a gente sabe que lá existe a Amazon Buy, e a Amazon Buy é uma cooperativa com uma produção muito grande. Então, esse é uma das falhas, né, uma das questões metodológicas que o IBGE tem, que a gente vai conversar também hoje aqui, como é que a gente faz para que esse dado apareça, mesmo que não apareça no município, que ele apareça na agregação estadual, né, no nível estadual,
Isso também é um ponto importante para a gente começar a ter, de fato, noção do tamanho dessas cadeias todas. Então, é isso. Eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta também. Estou super aberto aqui para ouvir também do IBGE. Não é uma questão de defesa dos dados, mas é questão de quais são as restrições que existem e como é que a gente pode evoluir nesse sentido. Lembrando que o objetivo principal desse painel aqui hoje, desse webinar, é chamar as pessoas para as reuniões do IBGE em que os dados são coletados, colhidos, né? A gente sabe que essa é uma das formas que o IBGE tem de capturar essa informação. Essas reuniões, elas têm que ser frequentadas por todo mundo que opera essas cadeias, de forma que a gente consiga ter mais informação sendo oferecida ao IBGE, para que ele consiga, então, criar estimativas mais precisas e mais confiáveis. Então, agradeço a todos e vamos lá para o primeiro bloco. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Pessoal que está nos assistindo aí no YouTube, eu sou o Lucas Escarácia, eu estou como gerente aqui de operações e monitoramento de projetos no Fundo JBS pela Amazônia. É uma alegria muito grande estar aqui, eu vou mediar, né, facilitando aí esse nosso terceiro webinar do Painel da Floresta, né, com esse título tão emblemático, né, IBGE, Espelho da Bioeconomia do Brasil, que realmente demonstre a importância, né, dos dados do IBGE. O Roxo trouxe algumas coisas aí que chamam a atenção, como, por exemplo, séries históricas de 100 anos e tudo mais. Então, nós vamos ter um debate bastante rico aqui, a nossa expectativa. Eu gostaria de parabenizar aí a iniciativa, né, conjunta, né, da coalizão e da concertação, e também da condução aí do Roxo e do Luiz Gustavo Sereno nesse projeto, né, Painel da Floresta. Acessem lá depois, www.paineldafloresta.org, para quem não conhece ainda. E, bom, vamos lá. A gente tem, como a Adriana comentou, né, a gente tem o nosso episódio aqui está dividido em 3 blocos, né? E aí a gente tem esse primeiro bloco aqui, que eu tenho uma satisfação imensa de apresentar os colegas do IBGE, né? A gente tem aí o Otávio Oliveira, que é coordenador de estatísticas agropecuárias do IBGE, o Carlos Alfredo Guedes, gerente de agricultura do IBGE, Regina Feitosa Dias, que é chefe da seção da Regional do Ceará, e Fernanda Pires Teixeira, que é supervisora das pesquisas agropecuárias na Paraíba. Então, ou seja, temos também visões muito peculiares e específicas aí, né, de técnicos, chefes de seções e coordenadores que vivem no dia a dia a construção, né, o levantamento, a construção desses dados. E aí a gente, refletindo um pouco sobre a apresentação que o Roxo acabou de passar muito rapidamente, né, a gente vê que tem diferenças importantes, né? Então, só para guiar um pouco aqui esse primeiro bloco e passar aí para os nossos colegas do IBGE, que vão fazer suas apresentações, vão falar um pouco das metodologias, mas essas diferenças importantes, né, entre a PEVES, né, que é a produção da extração vegetal e silvicultura, né, do IBGE, e o Censo Agropecuário, né, de 2017, que é o último censo que foi publicado, nesses exemplos aí de babaçu e castanha, né? E aí a gente pergunta quais as características dessa metodologia do IBGE que levam a esse tipo de discrepância nesses dados, né? Como a gente deve interpretar essa diferença e como podemos mitigá-lo? Tenho certeza que tem muitas pessoas aí no YouTube que estão participando agora ou que verão esse webinar depois, que trabalham muito com esses dados, né, para qualquer tipo de finalidade. E uma outra questão é esse número agregado da produção nas unidades federativas, né, nos estados, né, ele inclui todos os produtores, inclusive aqueles cujos dados não são publicados quando você tem o cenário ali, o levantamento municipal, como é o caso, por exemplo, aí, né, que a gente tem aí do açaí ali em Macapá, que a gente tem uma grande cooperativa ali que tem um açaí extrativista de mínimo impacto ali, que é a Amazonbai. Isso é, o número do agregado do Estado, ele é maior do que a soma, né, dos municípios daquele Estado, tendo em vista que quando o dado é municipal, esse tipo de informação de um grande produtor, um grande player ali, digamos, do município, ele não pode ser revelado quando o dado é municipal. Enfim, então, colocando um pouco sua perspectiva, até para alimentar e abrir esse bloco dos nossos colegas do IBGE, a gente coloca essas duas questões aí que ficam como pano de fundo.
Tá bom? Bom, desejo um ótimo webinar para todos, uma ótima apresentação para os colegas do IBGE. Seguiremos na sequência também. Você deixa a sua dúvida no chat, você também faz as suas colocações. Por gentileza, fiquem muito à vontade aí para interagir. É um momento muito importante, né, para qualificar, para dar robustez, para cada vez mais dar crédito, né, em dados críveis também aí que o IBGE tem cada vez mais trabalhado, e aberto aí para essas discussões. Então, com esses dois panos de fundo, com essas duas grandes perguntas de pano de fundo, eu passo aí para o Otávio, né, fazer as suas primeiras considerações e depois, na sequência, aos colegas do IBGE para fazer as suas apresentações. Muito obrigado. Obrigado, Oxo. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer aos organizadores desse evento, parabenizar pela iniciativa, agradecer o convite feito ao IBGE, ter a oportunidade de estar aqui apresentando, debatendo, tirando algumas dúvidas dos nossos usuários, né, para poder interpretar nossos dados. Então, nós, como você já apresentou, nós estamos aqui com a nossa equipe das estatísticas agropecuárias, nós temos a coordenação no Rio de Janeiro, e temos em todos os estados da federação, nós temos representantes, são nossos supervisores, chefes que estão aqui, alguns deles, né, que eu vou deixar para eles falarem mais das perguntas e da PEPS. Mas, já que tocamos no assunto de ciência agropecuária, é um tema que eu tenho bastante afinidade, só para dar alguns esclarecimentos. Com relação à questão de um dado de um grande produtor que está isolado no município, ele, por sigilo estatístico, nós temos uma legislação que não nos permite divulgar os dados dos nossos produtores, permite identificar o informante. Então, nós temos toda uma metodologia de desidentificar o informante, e o dado municipal ele não é revelado, mas no agregado estadual e nacional ele sim contempla. Então, respondendo a sua última pergunta, sim, a soma de todos os produtores de cada município me dá o total estadual, ele tem que ter coerência nisso. Só que eu não posso revelar quando eu tenho menos de 3 informantes em um município. Então, se eu tiver somente um produtor de açaí naquele município, esse dado não será revelado para aquele município. Mas um agregado superior, que pode ser uma mesorregião, uma microrregião, ele pode ser sim contemplado, né? E aí tem todo um trabalho para evitar, através de cruzamento de dados, que eu possa revelar esse informante. Então, nós temos um cuidado, no caso da ciência agropecuária, de não revelar nenhum dado dos nossos informantes. E nas estatísticas da PEBS, existe muita dificuldade de ter o contato, ter pontos focais, ter pessoas representativas em cada município para poder levantar essas informações que os nossos supervisores vão aqui comentar. Outra dificuldade no censo agropecuário é que o censo ele tem que localizar o informante, tem que fazer o contato, tem que responder o informante, tem que atender ao IBGE, não se recusar, né? Isso, às vezes, causa uma dificuldade, especialmente no extrativismo, porque no extrativismo, se eu não tenho um domicílio, ou uma fazenda, um sítio que eu encontre o produtor, é um extrativista que vive na cidade e não tem, mora num domicílio à parte, pode ser que ele não seja encontrado. Daí, uma das causas de diferença entre censo e a PEBS. Mas eu vou deixar aí para os nossos colegas falarem. Queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu vou ter que me ausentar e deixar o Júlio, meu substituto, participando. Muito obrigado, tenha um bom evento. Obrigado, Otávio. Acho que já começando aí a esclarecendo algumas dúvidas. Vamos seguir agora. Alfredo, por gentileza, pode conduzir a sua apresentação. Bom dia, pessoal. Só vou aqui compartilhar. Pessoal, então bom dia a todos. Mais uma vez aí um prazer estar participando com vocês. Eu vou falar um pouco mais a fundo da nossa metodologia, né? Entrar em alguns detalhes. Bem, eu queria primeiramente apresentar para vocês as pesquisas que a gente tem na coordenação de agropecuária. Nós temos 10 pesquisas na coordenação, né? Eu acho que a coordenação do IBGE que tem mais pesquisas hoje dentro da instituição é a coordenação de agropecuária. Então, a gente tem o censo agropecuário, né, que tinha uma gerência própria e agora veio para dentro da coordenação de agropecuária, e temos as pesquisas cadastrais e as pesquisas indiretas ou subjetivas, né? Cada uma tem as suas características, né? Nas pesquisas cadastrais, geralmente, eu tenho um controle maior das informações, né, que eu tenho um cadastro onde eu vou, geralmente, nas empresas, buscar essas informações, nas empresas agropecuárias ou nos estabelecimentos agropecuários. Em compensação, o maior nível de desagregação delas é o Estado, né? E a gente tem as pesquisas subjetivas, né, onde nós temos as 3 municipais, entre elas a PEVS, que a gente vem falar aqui hoje, e temos o levantamento de safra.
né? Então, se você muitas vezes quer uma divulgação mais desagregada, um dado mais desagregado, você não consegue fazer muitas vezes isso com pesquisas cadastrais, né? E a coordenação de agropecuária é uma das poucas coordenações do IBGE que divulga informações municipais, né? Realmente, 5.570 municípios no Brasil é um desafio você levantar informações para todos os municípios brasileiros, né? E isso varia muito de região para região, né? As nossas dificuldades. O IBGE hoje tem 564 agências espalhadas pelo Brasil, né? E temos aí 27 supervisões estaduais de agropecuária, tá? Bem, a PEVS ela foi publicada oficialmente pelo IBGE em 1988, né? E o objetivo dela é fornecer informações estatísticas sobre a quantidade, o valor da produção dos produtos, né? Da exploração das matas e florestas e formação espontânea, que seria o extrativismo vegetal, e bem como a exploração das florestas plantadas, que é a silvicultura, né? Então a gente tem uma divisão aí dentro da pesquisa, que é entre a silvicultura e o extrativismo, né? Florestas plantadas e a exploração das florestas nativas. Ela é uma pesquisa anual, né? E cobre todo o território nacional no nível de município. As variáveis que a gente tem divulgado, né? A quantidade produzida, o valor da produção e a área existente, no caso de eucalipto, pinos e outros, tá? No extrativismo, a gente levanta 37 produtos e na silvicultura a gente tem aí 7 produtos, tá? Aqui um resumo, né, bem rápido aí dos grupos do extrativismo, a gente não coloquei todos porque são muitos, eu também não consigo lembrar de cabeça de todos os produtos que tem na pesquisa realmente. Então, mas a gente tem os grupos alimentícios, né, o açaí, o palmito, a erva mate, castanha de caju, pequi, a gente tem o grupo dos aromáticos, né, ipecacuanha, jaburandi, a borracha, né, a gente tem as ceras, as fibras, que é o buriti, carnaúba, piaçava, né, os oleaginosos, babaçu, copaíba, licuri, né, temos o carvão vegetal, a lenha, a madeira em tora, né, que são parte do extrativismo madeireiro, temos aí o pinheiro brasileiro e temos aí tanantes, né, angico e barbatimão. Então, esses são os grupos, né, que nós temos dentro da pesquisa, tá? Na silvicultura, a gente tem o carvão, a lenha e a madeira em tora para papel e celulose, e a madeira em tora para outras finalidades. E dentro desse grupo a gente divide, né? Se essa madeira em tora é de eucalipto, é de pinos ou é de outros. Então, para cada destino, né, a gente tem da onde é a origem da madeira, tá? E tem alguns produtos, né, que é a casca de acácia, as folhas de eucalipto e a resina. Bem, a coleta das informações, a gente aplica um questionário para cada município, né? São as nossas informações mais desagregadas aí. E a coleta ela se baseia, né, num sistema de fonte de informação, onde a gente tem as nossas reuniões, né, que ocorrem nos municípios, as reagros municipais. Depois essas informações são agregadas, vai ser discutido nas reagros estaduais, né? Depois a gente fecha a informação aqui no Rio de Janeiro, na nossa reagro nacional, né? E fazem parte desse sistema, né, as entidades públicas, privadas, os produtores, técnicos e outros órgãos ligados direto ou indiretamente, tá? Então, esse é um esqueminha, né, de como funcionam as reuniões lá nos municípios e nas regiões, né? Depois tem as reuniões nos estados e depois a reunião nacional, né? E um dos objetivos aqui da reunião hoje é justamente buscar outros informantes, né? E convidar o pessoal para participar das nossas reuniões para a gente ter informações mais qualificadas. A gente sabe que a PEVS é uma das pesquisas mais difíceis da gente fazer justamente pela essa falta de informantes, né? É difícil contactar o pessoal, é difícil conseguir as informações. Muitas vezes a gente consegue uma informação que ela é muito agregada, a gente tem que dividir isso por município, que é outra dificuldade que os nossos supervisores têm. Então, assim, estou aqui expondo um pouco das dificuldades da pesquisa, né? Então, a gente quer contar com a ajuda aí de todo mundo para melhorar as informações da nossa pesquisa. Bem, então aqui mais uma vez eu só estou descrevendo, né, os principais nossos informantes, o pessoal que já ajuda a gente há algum tempo a realizar a pesquisa, né? Então tem a extensão rural, secretarias estaduais de agricultura, né? As cooperativas, o Senar, o Sebrae, todos a gente tenta entrar em contato e buscar informações, né?
A gente levanta informações nos pontos de comercialização, que é muito importante, né? E alguns setores da indústria. Bem, a gente também usa alguns registros administrativos, eu gostaria de destacar dois, né? Que é o DOF, Documento de Origem Florestal, do IBAMA, que a gente consegue todo ano e repassa para a nossa rede de coleta. E tem o PGPM-Bio, né? Que é a Política de Garantia de Preço Mínimo, do pessoal do Garantia dos produtos da Sociobiodiversidade, né? Existe até uma lei que foi divulgada, onde a PEVs, a gente muitas vezes não pode pagar uma subvenção maior do que o dado divulgado da PEVs. Então, por isso aí também aumenta, né, a nossa responsabilidade por ter uma informação cada vez mais representativa, né, do que realmente está ocorrendo lá no campo. Então, a gente tem algumas dificuldades, né? Produção informal, falta de informantes, atividade extrativista um pouco pulverizada, a gente tem dificuldade de conseguir cadastro, tem poucos cadastros disponíveis, né? E às vezes tem algumas resistências em passar informações. Agora eu vou apresentar alguns dados para vocês, né, porque foi a última PEVs, a gente tem aí, foram 2,3 bilhões de reais, né, da parte do extrativismo não madeireiro, né, que são os produtos, um crescimento de 1,9%, tá? Na verdade, um crescimento de 2,8% e esses produtos representam 1,9% lá no valor total, né? O principal é o açaí e a erva mate, né? A gente tem um pouco a gente tem esses produtos tem os produtos plantados, né, ou manejados que são levantados na PAN, e aqui são os produtos que são só coletados, que são na parte de extrativismo, tá? E aí, só contextualizando, né, onde são muitas vezes bem localizadas, então açaí bem no norte do Brasil, castanha do Pará também no norte, na região norte, né? A erva mate já para a região sul, também bem concentrada aí em Santa Catarina, no Paraná. O pequi, um pouco mais disperso no Brasil, mas também bem concentrado aqui em Minas Gerais, né? O pinhão já está mais no sul, então a gente tem diversos produtos espalhados aí pelo Brasil inteiro, mas quando a gente olha a distribuição, muitas vezes eles estão mais regionalizados, né? E aqui, para fechar, né, a PEVs é utilizada em vários órgãos, né? Então, tem o Banco Central, que usa para fazer suas políticas, né? O Departamento de Economia Agrícola Rural do Paraná, tem sites de agronegócios, planejamento de políticas públicas, então tem a Conab, que usa para PGPM-Bio, como eu falei, tem o IPEA, o MAPA, e um dos grandes utilizadores da PEVs é o próprio IBGE, né, para o cálculo do PIB. Então, as nossas informações entram no cálculo do PIB, é um dos nossos demandantes, né? A gente tem várias reuniões, discussões entre as coordenações aqui, também muitas vezes criticando e melhorando, tentando melhorar ou explicar melhor as informações, tá? É, um outro, um outro uso da pesquisa dentro do IBGE, né, são para as contas ambientais, né, que o IBGE fez recentemente, tanto de energia como de contas da água, tem várias contas ambientais que são utilizadas em pesquisas agropecuárias. No caso das contas ambientais, a PEVs é bastante utilizada. Bem, pessoal, acho que era isso que eu queria apresentar, dar um panorama geral e falar um pouco aí das dificuldades, e no próximo bloco a gente volta a discutir. Beleza, Alfredo, muito obrigado. É bem interessante, esclarecedor aí a apresentação. Acho que suscita bastante perguntas complementares. O pessoal aí que está no chat pode, por favor, encaminhar as perguntas. Pega esse link do YouTube, encaminham aí para as pessoas que vocês conheçam, cooperativas, associações e outros também que trabalham e que atuam, né, nesse ramo do extrativismo e da bioeconomia, né? Divulguem esse link porque está bem interessante a conversa aqui, conhecendo aí de perto e profundamente as metodologias do IBGE. Eu já passo, então, a palavra para a Regina, né? Os nossos próximos duas palestrantes, a gente vai tratar um pouco da realidade específica. A Regina vai falar um pouco da realidade do trabalho dela, trabalho de campo e trabalho dela no Ceará. Regina, está com você. Bom dia a todos, parabéns pelo evento, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação, viu? Só um minuto. Peraí. Compartilhar. Vocês já estão vendo? Apareceu? Apareceu? Sim. Pronto, então vamos lá, né? O Alfredo já falou muito bem sobre a metodologia assentada nesse tripé, né? Registro administrativo, cadastro de fontes, não confundir com cadastro de produtores,
e arreado, certo? Aqui os desafios, né? São vários produtos, mas não existe uma única estratégia, um único tipo de levantamento. Para cada produto existe uma estratégia, existe um grupo de informantes, certo? E para a grande dificuldade, como o Alfredo falou, é o desconhecimento sobre quem são os informantes, tá? Aqui no grupo da cera, né, das ceras, que o Ceará está em primeiro lugar na produção de cera. Uma das dificuldades é que muitas vezes itinerante, a pessoa arrenda um carnaval, mas quando a gente vai fazer o levantamento, a pessoa já não está mais lá, né? E para você fazer esse levantamento da cera e o pó, aqui no Ceará a gente faz descentralizado, as agências vão nas indústrias de cera, né, nos locais, e fazem esse levantamento. Mas eu gosto muito também do levantamento do Piauí, em que a supervisão estadual, ele coleta esses dados estaduais e serve também de parâmetro, tá certo? Mas é importantíssimo sempre manter o cadastro de fontes atualizado, que é outro desafio da pesquisa. E sobre o cadastro de fontes, quando a gente fala sobre melhoria da PEDS, a gente tem que fazer justiça, lembrando aqui o servidor da CEPAG Ceará, José Adams de Castro, certo? Que ele encontrou várias fontes que a gente diz assim, não tem informante. Tem muitos informantes, alguns a gente desconhece, mas assim, o Adams fez um trabalho maravilhoso no Ceará, na questão da fibra, que era mais desconhecido, mas também em outros grupos de produtos, certo? Fizemos muitas inclusões, inclusive, aí uma das dificuldades, porque sempre aparece um avanço, mas aparece também ao lado uma dificuldade. A CEAR, que tem cadastro dos dos artesãos, né, ainda não passou esse cadastro para a gente, então a gente enfrenta essa realidade. Aí vocês estão vendo aqui vários tipos de cipó, e essa tela, pessoal, é só, se vocês botarem no Google, vocês vão ver como é importante para a economia os cipós aqui no Brasil, né? Os tanantes, a gente também tem essa dificuldade, já levantamos barbatimão, né, mas os informantes hoje, há um certo tempo, não coletam mais, não extraem mais. Aí vem aqui, nesse grupo, o que eu preciso destacar é a questão aqui do Cariri, que eu acho que é uma das melhores regiões, viu? E dizer também, pessoal, que essa questão do babaçu aqui, em vários municípios, a gente não levanta porque ele é utilizado para combustível, tá certo? Então, existe essa realidade também. Aqui um destaque também é o batiputá, que é pouco conhecido, né, mas graças ao Adams a gente localizou esse produto e agora a gente está levantando. Esse grupo aqui dos alimentícios é o que há o maior número de produtos. No Ceará, a castanha de caju hoje é toda plantada, certo? Não é extrativista mais. E aqui a gente tem que chamar novamente o Adams, porque tudo isso aqui, gente, inclusão, araticum, genipapo, ubaia, né, melhorou muito, assim, esses dados do Ceará, né, e a perspectiva é que a gente melhore ainda mais, porque melhorou bastante esse cadastro de fontes, viu? Aqui, os grupos aromáticos, né, que aí cada um tem suas dificuldades. Esse grupo aqui, que aqui a gente chama pepacone, a batata purga, a janaguba, isso que eu conheço desde criança, esses produtos, né, cada um tem sua utilidade, mas a gente precisa fazer uma pesquisa direta, e aí, como o Alfredo falou, são muitas pesquisas. O urucum a gente só tem cultivado, né? Agora, a fava danta, a gente fica subordinado à questão dos compradores virem, certo? Mas, assim, é uma dificuldade. E os outros produtos, sempre a gente pede para os servidores explicitarem em observação o nome e dados, né? Porque nem todos são publicados, mas a gente internamente tem essas informações. No grupo da madeira existe a resistência de informar, mas a questão do DOF, como o Alfredo mostrou aí, ajuda bastante, certo? No ponto da silvicultura, gente, muito importante que a gente coloca aqui, que o Ceará vem crescendo aí, inclusive eu trago esse livro do professor Chico Rosa, que é da Associação Brasileira de Reflorestamento do Semiárido, e a dificuldade da silvicultura, que vem crescendo aqui no Ceará, no caso do semiárido, seria explicitar, né, essas outras espécies que o IBGE já está fazendo isso. Agora vamos ver assim alguns avanços e possibilidades, né? O Alfredo já falou aqui algumas coisas sobre a silvicultura também, que é mais fácil, que é um setor mais organizado. Aqui é um resumo do nosso critério metodológico, e aqui só mostrando algumas fontes de informações, né, do censo que vocês já mostraram aqui, apesar do censo agropecuário que acontecido em 2017, mas existem algumas informações que são bem atuais para o cadastro.
a Conab, que foi falado do DOF, que é importante. Aqui no Ceará nós temos relatório da SEASA, né, que eles também informam por produto, município. Aqui um site da secretaria também, que é fácil assim, a gente localizar produtores. São registros administrativos que tem que ser checado, aí vem o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, onde a gente tem informações aqui da carnaúba, certo? Da cera, aqui o relatório do DENOX, né? Com o mogno, né? Tem um mogno, aqui no caso do Ceará, o silvicultura é mais o mogno africano. E aqui da SEMAS, um grande avanço também, localizado pelo Adams, foi o cadastro dos planos de manejo, certo? Então, a gente tem, assim, uma série de informantes. Uma outra questão também, gente, são as comunidades tradicionais. O IBGE fez agora um censo, então tem aqui as comunidades quilombolas, os povos indígenas, certos assentamentos, e aqui é um sistema estadual que nós temos, aonde colocar essas fontes. Então, a gente tem aqui, desenvolvido pelo servidor Raimundo Pinto de Oliveira Júnior, viu aqueles colaboradores estaduais, a DAG, né, uma série de entidades, a Câmara Temática da Carnaúba, a Conab, então tem todas essas instituições aí, são muito importantes para levantamento e validação desses dados, e aqui o que a gente pode dizer é o seguinte: apesar dos avanços, ainda tem muito o que fazer, né? Há muitos produtos existentes que precisam ser investigados, né? Explicitar as espécies de silvicultura, como eu já falei, o mogno, né? A cacemanjo, sabiá, o ninho, cedros, IP, facilitaria. Há necessidade de melhorar os cadastros existentes, mas aqui, para essa reunião, o que a gente pode sugerir é a criação e fortalecimento de uma rede nacional, objetivando unir esforços para realizar os levantamentos municipais, né, que é de grande importância. E aí eu quero agradecer, o tempo é curto, mas aí a gente aprofunda na discussão, viu? Então... Muito obrigado, Regina, também foi na pinta aqui do tempo também, a gente realmente tem muita informação, né, mas você trouxe realidades aí do Estado, que é do Estado, do Ceará, mas também trouxe questões e contribuições no âmbito nacional, né? Nós temos aí mais de 100 pessoas aí simultaneamente conectadas conosco. Peço mais uma vez o reforço para vocês pegarem esse link, encaminharem aí para as organizações, para as instituições conhecidas, para a gente poder enriquecer sempre aqui o nosso debate com as colocações de vocês. Bom, já passo rapidamente, então, a palavra para a Fernanda, que vai trazer um pouco da realidade do trabalho do IBGE na Paraíba e também os seus desafios. Fernanda, com você. Olá, bom dia, pessoal. Agradeço o espaço aqui para a gente trazer um pouco do contexto nas nossas realidades de trabalho em relação à PEVs. O Eduardo, você pode, por gentileza, compartilhar? Então, a ideia aqui é um pouco seguindo, né, a lógica aí do Alfredo, da Regina, e escolhi, no caso da Paraíba, trazer um pouco, quase que como estudos de caso, para exemplificar um pouco de tudo que eles trouxeram no âmbito das nossas dificuldades e também sucessos. Próximo, por favor. Esse é um panorama, né, um painel do que nós temos de produtos na Paraíba, levantados atualmente. É uma IPEVs bastante enxuta em relação ao número de produtos, inclusive da quantidade produzida, comercializada dentro do Estado. Mas a gente tem dois casos aqui que eu considero muito interessantes para a gente entender um pouco da lógica da coleta dos dados, das dificuldades e também dos sucessos. Então, escolho aqui, nesse momento, falar da lenha e da mangaba para a gente entender um pouquinho dois pontos de vista diferentes no mesmo estado. Próximo, por favor. A gente traz aqui a evolução da lenha nos últimos 10 anos, mostrando aqui o quanto essa informação, em teoria, é uma informação estável, que é bastante desejável quando a gente fala em estatística estrutural, estatística anual. Mas aqui eu deixo justamente uma reflexão, né? A gente está aqui para responder perguntas, mas também eu trago uma outra pergunta para a gente pensar junto, né? Se a gente observar aqui no ano de 2018, é o ponto onde há
uma virada aí, um ponto de atualização dos dados, que é justamente pós-censo 2017, mas depois disso ela se mantém de novo numa estabilidade com uma variação que não chega numa média aí acima de 5%. Próximo, por favor. Então, como é que é construída a rota dessa informação? Como é que a gente alcança essa informação da lenha? Ela vem a partir de uma observação contínua dos nossos técnicos em campo. O nosso período de coleta é de janeiro a março, específico para coleta, mas ao longo do ano a gente vai construindo essa informação, e visitando estabelecimentos de venda e consumo, através das reagros, uma observação cruzada com dados do Censo Agropecuário, da própria POF ou da PNAD, que vai indicando para a gente, por exemplo, redução de consumo de gás, e aí isso implica numa busca de outra fonte energética, e aí a gente está falando basicamente aqui de lenha da caatinga, 90% desse dado, ou até mais, a gente está falando de bioma caatinga. E aí os nossos desafios principais são acesso limitado a registros administrativos, pouco acesso a planos de manejo, são poucos estabelecimentos que a gente consegue essa informação. Os DOFs, geralmente a informação que vem do DOF é abaixo do que a gente tem para o total do município, e aí, em relação aos extrativistas, uma desinformação a respeito do que o IBGE faz, e a gente é facilmente confundido com o órgão de fiscalização, de policiamento, e aí muitas pessoas se negam a passar a informação para nós. Onde que a gente pode melhorar? Melhorar o acesso a órgãos municipais, regionais e estaduais, sobretudo de secretarias e órgãos ambientais, e aí fazer um trabalho de desassociar o IBGE com fiscalização, pagamento, cobranças e garantias de qualquer natureza, seguros, e fortalecimento da rede de coleta, com ampliação aí, com novos servidores, concursos, etc., é uma demanda que a gente tem na casa muito, muito premente. Próximo, por favor, Eduardo. Aqui é uma foto para ilustrar uma reagro, que já foi falado em verso e prosa pelos demais colegas, e aí, basicamente, uma reagro típica, ela é composta de servidores do IBGE, secretários de agricultura. Aqui ao centro a gente tem um colega da EMPAE, que é o nosso órgão de extensão, e as moças são representantes do sindicato rural. Então, basicamente, é essa estrutura que a gente tem numa reagro típica. Próximo, por favor. Essa é uma reagro atípica, que temos, inclusive, um prefeito que é, inclusive, servidor do IBGE presente, então, muita gente, assim, com uma capacidade de sensibilizar a população e os setores diversos daquele município para trazer informação para a gente. Então, esse seria o cenário ideal. Próximo, por favor. Aqui eu trago a evolução da mangaba no estado, que vai exatamente no caminho oposto da lenha. Mas, apesar de ser um dado extremamente variável aqui, né, com variações aqui em 2018 de 141%, ao invés de revelar um dado frágil, pelo contrário, ele revela um esforço de obtenção de uma informação de uma maneira muito profunda, que foi realizada em conjunto com a CONAB e em conjunto com a EMPAE, que é o nosso órgão de extensão estadual, e nós pulamos de 89 toneladas em 2012 para hoje nós temos aí cerca de quase 900 toneladas de mangaba. E esse esforço ele foi ano a ano, a gente se juntando, fazendo reuniões, fazendo cheques em campo, até a gente chegar numa informação segura, até porque a CONAB estava muito preocupada por conta da subvenção de preço mínimo, do PGPMBio, e nós também muito preocupados em atender as nossas demandas de segurança de informação. Então, o que é que a gente está divulgando? A gente precisava de ter uma certeza de que o dado, de fato, ele estava aumentando, de que a exploração estava aumentando em função, inclusive, do pagamento da subvenção. E aí, nos 2 últimos 3 anos, a gente chegou numa estabilização bem desejada dessa informação. Próximo, por favor. Então, a rota da informação da mangaba, a gente visita cooperativas, associações, extrativistas. Isso vale também para o umbu, que também é um produto da biodiversidade que está sendo subvencionado aqui na Paraíba, né? Compradores, fábricas de polpas, as reagros municipais também são fontes de checagem dessa informação.
coleta e observação também ao longo do ano, nos períodos de safra, onde tem período que tem comprador em campo, parceria com o Conab, com a Empaer. Os desafios principais, no caso da Mangaba, que a gente chegou num ponto ideal, é a manutenção das parcerias já estabelecidas, institucionais e com o próprio extrativista, e a manutenção da cobertura adequada da coleta. Onde que a gente enxerga que pode melhorar? De novo, aí a questão de contratação de novos servidores, que a casa realmente está precisando ampliar, e não podemos perder de vista, por ser um dado em que a gente chegou no ideal, que ele já esteja pronto. Então, ter a ideia de que a dinâmica da informação, ela é constante, e que a gente tem que estar o tempo inteiro atento, e esse é nosso papel, né? Estar o tempo inteiro às dinâmicas de que o dado pode apresentar. É isso, muito obrigada pelo espaço, estou aí aberta a próximas intervenções nos comentários. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado mais uma vez aí por expor o conteúdo aí, os desafios, né, e as oportunidades aí da realidade da Paraíba. Foi muito interessante também. Obrigado aí também pelo respeito ao tempo. Bom, a gente viu, né, e assim, acho que foi bem interessante, né, as metodologias apresentadas, os desafios, né, e essa convocação mesmo da equipe do IBGE para a criação dessa rede nacional de apoio, né, à qualificação das informações, né? Então, a gente está entendendo exatamente aqui, com esse webinar, onde e como, né, a sociedade, de modo geral, pode contribuir com a qualificação desses dados. E aí a gente viu nas apresentações como esses dados são utilizados, né, em alguns casos aí, por várias políticas públicas, por órgãos públicos e balizando, inclusive, programas de preços mínimos e etc., né? E aí a gente já tem uma chamada aqui para o nosso segundo bloco, que é esse IBGE visto de fora, que são pessoas, especialistas, estudiosos, professores, pesquisadores, né, que utilizam desses dados do IBGE, né, que trabalham com esses dados e, mais do que isso, trabalham com a integração, né, desses dados e que trazem um pouco desse olhar da necessidade, da importância, da robustez desses dados para tomadas de decisões, para políticas públicas, para investimentos privados e públicos, né? André, no último webinário aqui, comentou, inclusive, um caso que nós vivemos aqui internamente, foi bem curioso, assim, que o fundo foi criado, né? Enfim, então eu vou já passar logo aí para o nosso segundo bloco, né? O IBGE visto de fora. Nós vamos ter aqui o Luiz Gustavo Sereno, né, coordenador de dados da Universidade de Pensilvânia. A gente, na verdade, resumiu aqui, porque ele trabalha em várias frentes aqui de trabalho. Temos a Andrea Margit, que é vice-presidente da Choca, na América Latina, e vamos também contar aí com o Salo Kozlovski, que tem apoiado bastante, utiliza bastante desses dados, tem sido um consultor importante aí para essa iniciativa, que é professor da Universidade de Nova York, também pesquisador ali da Amazônia 2030, além de outras contribuições aí no campo, principalmente da bioeconomia e da Amazônia. Então, vou abrir aqui para o Luiz Gustavo já com uma pergunta de fundo, né? Viu, LG? Vou te chamar de LG, que facilita. Qual a importância de bons dados aí, né, para a organização dessas cadeias da sociobiodiversidade da bioeconomia? Qual é a dificuldade de obtenção de dados num país como o Brasil e como isso pode ser otimizado com as ferramentas atuais, né? Então, vamos abrir nosso segundo bloco aí. Luiz Gustavo, fique à vontade com essa pergunta de fundo aí, e logo depois teremos a Andréia e o Salo também fazendo seus comentários e aquecendo o nosso debate. Obrigado, Lucas. Também obrigado a todo mundo que está assistindo. Bom dia aí, nós temos mais de 100 pessoas assistindo a gente ao vivo. É muito legal a gente vir logo depois do IBGE, porque primeiro a gente tem que, mais uma vez, eu também agradecer o pessoal do IBGE. A nossa interação no painel com o IBGE tem sido maravilhosa. Conhecer melhor como esses dados são gerados é muito interessante. Eu também trabalho com geração de dados em um outro projeto e eu costumo dizer que coleta de dados torna a gente humilde. A gente fica mais humilde quando a gente trabalha ali, por isso que entende dessas dificuldades. E é muito bom poder estar falando aqui, então, um pouquinho do outro lado. Porque nós já estamos há 2 décadas no mundo como um todo, onde se disseminou a ideia, realmente. Dados é o novo petróleo, dado, informação, e às vezes isso fica um pouquinho abstrato na nossa cabeça, a gente não consegue trazer para a questão um pouquinho mais concreta. Sobre a bioeconomia, pensando na sociobioeconomia no geral, a gente consegue separar grandes 3 frentes de utilização de dados, que é a questão da pesquisa, questão de políticas públicas e a tomada de decisões. O que a gente
fala disso. O mais importante, independentemente de qualquer uma dessas três frentes que a gente está falando, é que nós utilizamos os dados para criar um grande quebra-cabeça para conseguir enxergar a sociobioeconomia de fora, como um todo. E o que é muito importante? Da mesma forma que a sociobioeconomia, a bioeconomia, ela não existe de forma individual, ela só existe de forma coletiva, os dados para representar a sociobioeconomia, elas só existem de forma coletiva. A palavra-chave é que as informações, o conhecimento sobre a nossa bioeconomia brasileira, ela só pode existir coletivamente. Então, quando a gente fala de um quebra-cabeça, nós precisamos juntar todas as pecinhas, e quanto mais peças nós conseguirmos juntar, melhor vai ser o nosso quebra-cabeça. E por que esse quebra-cabeça é importante? Nós já tivemos alguns exemplos da fala dos nossos amigos e amigas aqui do IBGE, da importância, por exemplo, do PGMPBio, porque na hora de subsidiar, né, da garantia do preço mínimo, você tem que ter informação sobre isso. Na hora de elaborar a política pública, você tem que ter noção do tamanho das cadeias, você tem que ter noção do tamanho da comercialização, do que é produzido. E quanto mais informações individuais nós tivermos, maior será a qualidade, mais preciso. A gente vai conseguir enxergar melhor o coletivo. Porque na hora de tomar grandes decisões, nós precisamos enxergar o todo. Isso da área das políticas públicas, mas também na área de conversar com outros agentes, com empresas interessadas, com outros países interessados em produtos da nossa sociobioeconomia. Então, quando o IBGE agrega dentro da PEVS, aí nós já vimos vários detalhes apresentados. Se a gente soma toda a produção da PEVS, nós vamos ter números chaves, como a Fernanda acabou de apresentar, né, números chaves do tamanho da produção. Esses números, quanto mais precisos eles forem, quanto mais próximos da realidade eles estiverem, melhor é para a tomada de decisão. Isso me lembra, mais de 10 anos atrás, né, no meu primeiro estágio, foi na Cooperativa dos Agricultores Familiares, lá de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E qual que era a nossa dificuldade? Com a criação do programa de aquisição de alimentos, 30% da renda de merenda escolar tinha que ser adquirida dos produtores familiares. Mas eles estavam dispersos em vários municípios ali da região, se juntaram, criaram a associação, mas como é que a gente ia fazer para as escolas comprarem deles? Então, o que a gente fez foi um esforço. Na época, eu e um outro estagiário, o Álvaro, está assistindo aí, tá com a gente também. A gente ligava para cada um dos produtores, e aí ligava lá para o seu Zé, produz beterraba, quanto que o senhor vai ter de beterraba? E aí ele fala assim, ó, 9 canteiros de beterraba. E eu, estudante de economia, menino da cidade, 19 anos, pensando, quanto produz um canteiro de beterraba? E aí atrás, ó, quanto é que produz um canteiro de beterraba? E aí a gente ia cruzando essas informações, ligava para Ellen da banana, olha, quantos pés de banana você vai colher? Ó, daqui a 6 meses são tantos pés de banana. Eu falei, mas e quantos cachos tem? Quantas caixas, né? Como é que a gente vai comercializar isso? Para no final da história, a gente ligou para mais de 100 e tantos produtores, a gente tinha uma fotografia da associação por completo. A gente sabia, olha, em setembro a gente consegue entregar 500 quilos de maracujá. Né? Não interessa exatamente de qual produtor, para a logística e tal, interessa, mas a gente tinha a fotografia, a gente sabia o potencial. Quando a gente volta para a sociobioeconomia, a gente tem que ter uma boa noção do nosso potencial. Voltando à ideia de que tem que ser coletivo. Tanto do lado da pesquisa, seja a pesquisa dentro de universidades, seja a pesquisa feita por empresas, para o desenvolvimento, mas para poder ter uma fotografia, olha, esse é o nosso potencial. Hoje é assim, nós podemos chegar em tal lugar. Isso depende de unidade, depende da coletividade. E a grande dificuldade, já apresentada também, a Regina e a Fernanda falaram disso, né? Quando a gente fala de produtos extrativistas, eles estão muito dispersos, são vários pequenos pontinhos. Quantos mais pontos nós tivermos, mais pecinhas de um gigante quebra-cabeça nós vamos ter. E é também muito interessante, a única imagem que eu vou mostrar, que é um exemplo que eu acho interessante, que é o do Café do Cerrado. Eu sou lá de Uberlândia, da região do Cerrado Mineiro, e quando você entra no site do Café do Cerrado, que é a primeira denominação de origem do café aqui no Brasil, o que aparece logo de cara são informações chaves sobre a região do Café do Cerrado.
Então, pensando que no Brasil o café entrou em decadência, né? Começou a entrar numa decadência, e a região do Cerrado fazia parte disso, principalmente por falta de qualidade. O pessoal do café da região resgata a qualidade do café, torna-se hoje referência, a principal região produtora de café no mundo, é a região do Cerrado, né, lá de Minas Gerais, que eu não estou em Minas, mas eles fazem isso por meio de unidade. Então, quando você entra no site, essa é a primeira imagem que você tem. Aqui nós temos um quebra-cabeça muito claro de quanto que eles produzem, de quanto que isso representa da produção nacional e da produção de Minas, e das possibilidades que existem. Então, nós precisamos dessa fotografia para estimar melhor os potenciais da socioeconomia, tanto do lado de pesquisa, quanto do lado da tomada de decisão de empresas, e também para subsidiar a ideia da política pública. Como é que eu vou fazer ação de financiamento, de desenvolvimento, fomentar, dar mais acesso às pessoas que estão envolvidas na produção ou na extração? Eu preciso conhecer. E é claro que, é só para finalizar a ideia, quando a gente fala de conhecer, de obter melhores dados, nós não estamos substituindo um conhecimento pelo outro. Olhar essa fotografia de fora, essa fotografia grande, representada por vários pontos, ela não substitui aquele conhecimento individual de cada agente, de cada pessoa que está envolvida. Ela apenas fornece uma boa quantidade de informação para quem está mais distante conseguir olhar o todo e ajudar a tomar decisões, ajudar no desenvolvimento disso. Excelente, LG, muito obrigado. Bom, montar esse grande quebra-cabeça aí, ter uma boa noção aí do potencial da bioeconomia, entender essa grande fotografia aí, o nosso desafio aqui, né? Bom, vou passar para a Andréia. Andréia, como acontece essa integração, né, com a experiência que você tem de integração de dados públicos, inclusive em outros países, né, de diferentes órgãos de governo? Há exemplos aí que você acredita que o Brasil possa seguir, insights, inspirações que o BGE possa incorporar? Bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite aqui para esse estimulante e rico debate, e talvez dizer a vocês aí que eu venho com 2 chapéus, né? Um deles é uma representação da sociedade civil, porque eu faço parte da Choca, essa rede de empreendedores sociais que busca realizar mudanças sistêmicas justamente em políticas públicas, em práticas de mercado, nas formas como a gente vê o mundo, o desenvolvimento até, e também por uma experiência recente que eu tive de trabalhar com um corpo de pesquisadores e de técnicos que produzem ferramentas de Big Data. Então, efetivamente, eu venho de um outro lugar, não da coleta de dados, mas da integração e do esforço de visualização, né, desses dados. Eu acho que para responder sua pergunta, é um pouco difícil de generalizar e dar uma resposta assim sobre um cenário internacional de integração de dados públicos, né? Até mesmo as entidades que tomam a dianteira dessa integração podem variar de país para país, principalmente quando se trata, né, do uso de dados econômicos e produtivos. Mas eu acho que dá para visualizar algumas tendências, então queria falar um pouquinho assim, de como essas ferramentas vão sendo construídas e que demanda, né, existem para essas novas ferramentas de Big Data, principalmente naqueles países que estão empenhados em democratizar e dar transparência aos dados, como eu acho que é o momento que o Brasil se encontra hoje, né? E uma das mais importantes dessas tendências é justamente o compromisso, como dizia o LG, de transformar os dados em histórias, eu colocaria assim. Ele falou fotografias, eu acho que os dados são transformados em histórias. De certa forma, é o que vocês estão fazendo no painel da floresta, né? Quando vocês destacam, por exemplo, a ascensão e queda do babaçu nos últimos 100 anos, ou a proporção da produção de castanhas plantadas em relação ao extrativismo, né? Quando a gente transforma esses dados em histórias, a gente não só democratiza o conhecimento, mas a gente também cria mais engajamento por parte dos usuários, eles começam a entender a história de um produto, de uma localidade,
E o mais importante ainda, no caso da bioeconomia que está se formulando, começamos a projetar possibilidades futuras, né, de diversificação econômica, de maior valor agregado nas cadeias. Agora, encontrar esses dados, como a gente está vendo os colegas do IBGE apontando aqui todos os desafios, né? Integrá-los, visualizar, analisar todos esses múltiplos fluxos de dados, é algo muito custoso, né? Requer habilidades que pouca gente tem, e por muito tempo, então, esses dados tiveram apenas nas mãos de poucas pessoas, né? E aí, então, vem esse momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de pesquisadores do MIT, que hoje lidera uma empresa de visualização de Big Data nos Estados Unidos, a DataWheel, e as nossas conversas com clientes, sejam eles públicos ou privados, inevitavelmente começavam pelo desafio do paradigma de dados como arquivos, né? A gente entrava nos institutos de pesquisa, nas fontes de dados, e o que a gente abria? A gente abria dados como arquivos. A gente até criou uma metáfora para isso, né? Imagina que você vai comprar um móvel, e em vez de você ser levado ao showroom, você é levado a um depósito, onde os móveis estão todos desmontados em caixas, né? E aí você tem que abrir cada uma das caixas para ver o que tem dentro delas, que combina com o cenário que você quer montar para ter uma conversa elucidativa de tomada de decisão. E o que os nossos clientes e também as entidades públicas comprometidas em dar transparência aos dados queriam fazer era montar um showroom, né? A gente quer montar um showroom de dados. Todos os analistas perdiam muito tempo buscando, né, esses dados, abrindo essas caixas, montando ambientes de análises. Então, o que se começou a ver, isso, né, um pouco mais de 10 anos atrás, aí nos Estados Unidos, uma corrida para automatizar essa possibilidade de transformar dados rapidamente, né, em histórias. E eu acho que hoje a gente já começa a ver isso muito disseminado, né, quando a gente entra em geradores ou agregadores de dados, como o IBGE, a gente já não se depara mais com pastas e arquivos, né, CSV. O que a gente vê ali são perfis, os perfis das cidades no IBGE são exemplo disso, né, que agregam visualizações sobre a população, sobre educação, trabalho, renda, território, enfim, vai construindo uma narrativa interessante, acessível para qualquer pessoa entender mais sobre o tema que ela está buscando, né? E eu quero dar um outro exemplo brasileiro aqui, e aí vai um spoiler, porque essa plataforma ainda está em desenvolvimento, que é o Data MPE Brasil, que é o Data Micro e Pequenas Empresas Brasil, que o DataWheel também está produzindo com o Sebrae. Essa plataforma está sendo criada para identificar novas oportunidades de diversificação econômica, de aumento de produtividade, valor agregado, tudo isso relacionado, evidentemente, aos ambientes de pequenos negócios no Brasil, né? Isso só para citar alguns casos brasileiros, mas eu posso sugerir, vocês, recomendo que visitem o Data USA, o Data México, o Observatório de Complexidade Econômica. Eu acho que todos esses são exemplos de um novo paradigma que transforma dados compactados em arquivos, em histórias, e também leva todos os envolvidos nesse processo a discutir, né, amplamente o propósito da plataforma. E eu acho que quando a gente discute o propósito da plataforma, a gente radicalmente se coloca em times intersetoriais, multidisciplinares, multi-institucionais, para debater que bases de dados merecem ser integradas, como é que a gente vai organizar esses dados em diferentes entidades, indicadores, né? Por exemplo, eu tenho perfis de produtos, mas eu posso ter perfis de localidades que demonstram os produtos que estão presentes nessas localidades, de empresas, de ocupações, né? E como esses indicadores vão se associando a essas entidades. Então, eu consigo, a partir dali, montar histórias, né, de dados que denotam tempo,
que denotam possibilidades futuras. Eu acho que ainda tem muitas outras funcionalidades, né, que os países estão buscando agregar rapidamente a essas plataformas. A gente nunca sabe como que o nosso usuário, né, IBGE e grandes plataformas estão falando para muitos usuários, a gente não sabe o ponto de entrada deles. A gente não sabe com que perguntas eles vêm. Então, é sempre muito importante que a ferramenta tenha um bom mecanismo de busca. Se a gente estiver usando códigos de produtos, né, eu imagino, o IBGE não falou muito disso, mas eu trabalhando principalmente com comércio bilateral, utilizando dados de né, exportação, importação, então a gente trabalha muito com códigos de produtos, com sistemas harmonizados, então como é que a gente olha para isso também, né, os produtos da floresta estão bem codificados, a gente consegue enxergar o fluxo desses produtos, seja no país, seja fora do país, né? Eu, mesmo olhando aqui no Observatório de Complexidade Econômica, vejo, por exemplo, que mesmo chegando nas categorias mais desagregadas, a gente não vê todos esses produtos que vocês listam aqui, tanto no painel da floresta, quanto que os colegas do IBGE trouxeram, né? Enfim, e essas ferramentas cada vez mais tendo exploradores que possam construir as suas próprias visualizações personalizadas, né, usando filtros, combinando e organizando os dados de diferentes maneiras, né. Eu quero, ecoando uma reflexão do Maurício Lopes, que publicou um artigo, se eu não me engano, no Correio Brasiliense dessa semana, onde ele propõe que a bioeconomia pode ser indutora da complexidade econômica e da competitividade industrial. Eu achei isso bem interessante, eu venho desse campo da complexidade econômica, tenho advogado aqui junto ao Roxo e aos colegas que o painel da floresta deveria trazer mais conexões sobre, né, como esses em toda a cadeia, né, como é que essa bioeconomia pode de fato se tornar um motor, né, de competitividade e complexidade econômica para o Brasil. O artigo do Maurício, ele ali explica bem, de forma sucinta, os conceitos da complexidade econômica, mas ele também sugere que o Brasil estaria diante de uma oportunidade única de aumentar a sua complexidade, utilizando recursos biológicos, como plantas, animais, micro-organismos, para produzir produtos e serviços como solução para a sustentabilidade em ramos industriais. É claro, isso se a gente também for capaz de mudar o nosso paradigma e assumir que a bioeconomia pode ser propulsora de tecnologias que substituam os recursos fósseis e não renováveis. Estou aqui para a gente continuar o papo depois. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Excelente as contribuições, a sua reflexão final também. Acho que a intenção nossa é que a gente tenha esse showroom muito evite ficar buscando essas caixinhas dentro dos depósitos, né? E acho que aqui essa construção está sendo feita aí de maneira muito interessante aí com esse esforço conjunto, coalizão, concertação e coordenação do Roxo com o LG. E eu passo para o nosso consultor aí, o professor Salo Kozlovski, que eu queria que ele pudesse nos ajudar a trazer alguma sobre todas as falas até o momento e também se o Salo enxerga que tipo de outros tratamentos poderiam ser aplicados aos dados brutos que o IBGE coleta, que permitissem, por exemplo, comparar níveis de produtividade entre regiões, entre cadeias, né? E se também enxergam outras propostas aí de melhoria para essa construção, né, da evolução da PEVs no IBGE. Acho que a gente entendeu, de um lado, como ela é feita, a metodologia, já entendemos os espaços de discussão, enxerga desafios e, na opinião dele também, como que processos de melhoria contínua aí poderiam ser apresentados ou levados junto ao IBGE. Bom dia, Salo. Bom dia, Lucas. Obrigado. Prazer enorme. Tem sido um aprendizado as apresentações do IBGE. Praticamente todos nós
pesquisadores ou não, todo mundo no Brasil é, direto ou indiretamente, usuário dos dados do IBGE. Seja porque a gente, né, acompanha as notícias, seja porque tenta analisá-los e conhecer um pouco melhor por dentro como eles são produzidos e quais as diferenças, quais as suas características, é crítico para você ser um bom usuário dessas informações. Então, essa oportunidade aqui tem um valor enorme e eu fico contente que o webinar está gravado, mas seria melhor ainda ter algumas das apresentações do pessoal do IBGE disponível, talvez no site do Painel da Floresta, ou até com uma sugestão para o IBGE, no dia que eles forem rever o site deles, ter não são nem notas, tecnicamente são notas metodológicas, mas é uma história de como o IBGE faz esse trabalho heróico e importantíssimo de coletar esses dados e torná-los disponíveis. Então, na minha fala aqui, o que eu quero aproveitar, eu tenho dois chapéus, né? Por um lado, eu estudo desenvolvimento econômico e tenho focado muito na bioeconomia. Por outro lado, grande parte das aulas que eu dou aqui na Universidade de Nova York tem a ver com o funcionamento dos órgãos públicos, das possibilidades e restrições que eles enfrentam, que às vezes estão muito interligadas e as pessoas que não param muito para pensar nisso não percebem. Então, entender as restrições de um órgão como o IBGE é importante para a gente poder também olhar as possibilidades de forma pragmática. A gente não podemos pedir mais do que ele pode entregar, mas também não queremos pedir menos. Então, entender essa e nesse contexto que eu vou fazer algumas reflexões, sugestões e especialmente tentar guardar tempo para a gente ouvir mais dos colegas do IBGE contando. Eu acho que o primeiro passo aqui, né, quando eu penso nesse assunto, é reconhecer a gente quer muita flexibilidade, a gente quer que eles contem histórias, a gente quer que eles montem o showroom, como a Andrea falou na analogia que eu achei brilhante. Mas a moda muda, né? Um showroom de imóveis de 5 anos atrás não é a moda hoje, não é o que vai estar na moda daqui a 5 anos. Então, ter flexibilidade é importantíssimo para isso. E tem inúmeras fontes de rigidez. E não é por incompetência, é por exigência do público. A gente quer rigidez. A gente quer rigidez que as séries sejam compatíveis. Você só tem o mesmo método por 100 anos. Você descobre coisas novas e tal, mas você pode tentar ajustar, mas não pode fazer modificações radicais, senão você perde a compatibilidade. Obviamente, tem a questão do sigilo, que é crítica. Apesar de ter uma preocupação enorme com relação ao sigilo, o IBGE já tem dificuldade em convencer as fontes a divulgar os dados. Não, eu vou falar para você, você vai falar para a Receita. Não. O IBGE fala, aqui é sigilo total. Mas o pessoal não acredita, nem todo mundo confia. Então, ter essa ênfase no sigilo, que dificulta quantos dados lá, é outra exigência para ele fazer um bom trabalho e do público. Obviamente, a compatibilidade entre produtos. Poder com que os diferentes tipos de produto, os números de diferentes tipos de produtos sejam, de certa forma, comparáveis. Exige rigidez. E toda essa rigidez não é recompensada pela potência dos seus interlocutores e pela presença dos interlocutores, especialmente na bioeconomia. Imagina que você está falando de produtos da grande agroindústria, carne, soja, milho, algodão, o IBGE tem interlocutores fortíssimos. Na bioeconomia, é frágil. Você não tem uma associação brasileira, uma associação regional dos produtores de mangaba. Você não tem um Sindicato Nacional dos Produtores de Castanha. Tem a Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, mas a castanha é uma pecinha num grupo mais... Enfim, esses produtos não têm uma estrutura organizacional forte do setor privado para ser contrapartida do IBGE. Então, esse é um problema grave. Dada essa realidade, pessoal, o que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode fazer melhor? E aí eu
falo como perguntas, né, para o IBGE. O primeiro é o uso de novas fontes. Né, como pesquisadores, a unidade de dados de satélite, por exemplo, é enorme. E com dados de satélite você consegue decifrar alguma coisa do que está acontecendo nesse ambiente rural ou florestal. Outras pesquisas do próprio IBGE, que também estão disponibilizando seus dados, tem dados relevantes, a PNAD, por exemplo, que consegue disponibilizar os microdados. Outros órgãos que coletam informações, institutos irmãos aí, ou parceiros do IBGE, seja municipal, imagino que são poucos, mas estadual, federal ou sem fins lucrativos, que também têm dados que podem ajudar aí a aprimorar o que o IBGE já faz e já coleta. Mas, acima de tudo, quem está muito interessado nessas informações são os pesquisadores, brasileiros e internacionais. Então, como pesquisador, eu digo, o mundo do pesquisador é uma competição brutal por ângulos, uma forma de conseguir encarar um problema de uma forma nova que ninguém viu antes. E, para isso, você precisa não só de bons dados, mas de uma criatividade e de uma competência técnica muito grande. E está todo mundo procurando ângulos. Alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos de pessoal fazendo pós-doutorado, professores em início de carreira, professores avançados, pesquisadores independentes. Está todo mundo o tempo inteiro com as antenas ligadas, buscando o que será que dá para fazer aqui que ninguém pensou antes. Como é que eu junto esse dado com aquele? Como é que eu viro esse dado de ponta cabeça? Como é que eu enxergo alguma coisa que ninguém conseguiu enxergar? E a equipe com que a Andrea trabalhava lá no MIT é um exemplo brilhante disso, esse conceito da complexidade econômica. Eles pegaram dados que já estavam disponíveis, que estão disponíveis, produto a produto, e conseguiram e conectaram eles numa rede. Enfim, tem todo um método e uma série de insights brilhantes para enxergar algo que estava lá, mas ninguém conseguia ver. É quase como você colocar um óculos, né, com lentes especiais e você vê a aura das pessoas, não vê só o rosto das pessoas, a forma como elas estão vestidas, você vê a aura delas, né, aquela coisa que está no seu entorno, mas ninguém consegue ver sem uso desse instrumento. E foi isso que eles desenvolveram, um instrumento para ver algo que estava lá, mas ninguém via. E é esse tipo de coisa que seria bacana a gente conseguir promover, fazer com que aconteça mais e com mais facilidade. E aí o papel do IBGE não é ter esse insight, né, ter tá plugado aí nas últimas tendências da pesquisa econômica, da pesquisa sociológica, de ciências políticas, ou o que seja, produção, negócios, meio ambiente, mas facilitar isso e diminuir as barreiras de entrada para quem quer participar e quem quer contribuir nesse sentido. E esse é o papel da interface entre o que ele produz e o que disponibiliza e como o pessoal usa. A interface do IBGE hoje, principal, é o Sidra. É um website muito eclético, né? Ele segue um padrão único, mas permite acesso a todas as pesquisas do IBGE, então tem uma economia de escala grande, que é outra rigidez que um órgão público enfrenta. Você tem que ser eficiente e econômico, porque os recursos são sempre limitados, mas muito eclético, permite um acesso a muitas informações diferentes. Como pesquisador, eu gostaria de ver talvez outras formas de acessar os microdados, ou dados desagregados, ou dados prontos para serem mais fáceis de serem analisados. Não só em forma de tabelas estruturadas, para serem impressas, mas para serem analisadas. E cada vez mais tem instrumentos para isso também que os pesquisadores estão usando. Sites de software open source, GitHub, repositórios de informações. Inteligência artificial hoje em dia torna qualquer um programador. Então está crescendo muito a demanda pelos dados. O que eu gostaria né, a minha sugestão, reflexão, é como o IBGE poderia aumentar a oferta desses dados em diferentes formatos, com diferentes modalidades de acesso, e pensar no futuro como fazer isso
de forma sistemática, trazendo mais pessoas para dentro através dessas reuniões para aprimorar da Reagro a produção dos dados e facilitando a saída desses dados para que eles sejam analisados por esse pessoal que está sedento por insights, por ângulos, por inovação, e com isso realimente a forma do IBGE trabalhar. Quer dizer, abrir essa porteira de interação com o mundo acadêmico, com o mundo de pesquisa, com o mundo especializado em contar essas histórias. Então essa é a minha reflexão com base no que eu vi até agora e a admiração tremenda que eu tenho pelo trabalho do IBGE. Obrigado. Obrigado, Salo. Muito interessante também as reflexões, as colocações aqui feitas. Acho que a gente finaliza o nosso bloco 2 aqui com a visão de vocês, né, a sua, da Andrea, do LG, né, como que trabalham efetivamente com esses dados, né, que manipulam esses dados, que, de certa forma, utilizam bastante esses dados para suas pesquisas, para os seus estudos, né, e que, inclusive, são estudos e pesquisas que têm cada vez mais circulado, inclusive, em outros ambientes de tomada de decisão, mostrando aí a importância aí da busca pela robustez e pela qualidade cada vez maior desses dados, né? Então, entender realmente as reais restrições aí que os colegas do IBGE têm colocado para que, sim, essas contribuições sejam as mais assertivas, né, possíveis, né, considerando todas as limitações, mas também as potencialidades aí, né, do IBGE. Bom, eu acho que somos todos que estamos aqui, somos entusiastas, né, do trabalho do IBGE, e acho que está bem claro, e a gente agradece mais uma vez a abertura, né, do IBGE para essa construção, né, para essa busca de uma melhoria, né, agora especificamente da PEVS, né, dessa pesquisa aí dos produtos da bioeconomia que aparecem na PEVS, como o Alfredo falou, são mais de 37 produtos do extrativismo e mais de 7 produtos da silvicultura, então é um espectro já interessante, né, com algum histórico já interessante, e agora a gente abre, então, com essas reflexões, colocações, contribuições do LG, da Andrea, do Salo, né, o bloco 3, né, o bloco 3 ele tem um pouco dessa ambição, né, mas que é a pura realidade, né, de que o IBGE somos nós, né, o IBGE é a sociedade, são as pessoas que contribuem. Eu espero muito que esse webinário chegue, né, em todos os sindicatos, mas também em todas as cooperativas e associações, né, que trabalham com produtos da bioeconomia, porque essa construção da melhoria desses dados, né, da melhoria da qualificação desses dados, das desagregações, da ampliação dos tipos, né, a gente já entendeu como ela vai se dar exatamente com as contribuições, principalmente nas reuniões do Reagro, né, acho que o Alfredo mostrou ali, e a Regina também, que são principais 3 fontes, né, a busca de fontes de informação relevantes do município, os registros administrativos que existem e as reuniões do Reagro. Quando eu trabalhei na Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, eu já comentei isso com alguns colegas, eu participei de algumas reuniões, na época eram reuniões chamadas lá do LSPA, né, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola ou Agropecuária, acho que era agrícola mesmo, e aí, ali a gente realmente vê como é rica a discussão quando aparece uma cooperativa, como aparece um informante importante sobre determinado produto. E vocês que trabalham com a bioeconomia, ou vocês extrativistas e cooperativas que trabalham com produtos compatíveis com a floresta, é super importante que os seus dados estejam lá, que vocês informem, que vocês levem ao IBGE o quão pujante é o setor que vocês mesmos trabalham, né? E isso aparecer nos dados oficiais do IBGE. Então, a gente convoca mais uma vez, e agora abre para o bloco 3. O bloco 3 a gente abre, né, claro, com os nossos colegas do IBGE. A gente tem o Júlio, que está na assessoria ali do Otávio, que teve que sair, mas temos o Alfredo, a Regina e a Fernanda. O Otávio está aí. Então, vou abrir aí já logo, né, para os colegas do IBGE, para a gente poder, então, desenvolver o bloco 3 aí, fazer uma boa discussão entre nós. Vocês que estão no chat também podem mandar as suas perguntas, suas contribuições, isso fica tudo registrado e é uma riqueza importante para os próximos passos também, porque não acontece só no ao vivo. Os encaminhamentos se seguem e muitos depois aqui desse momento. Otávio, vou passar a palavra para você e você já pode organizar aí também com o Alfredo, com a Regina, enfim, com a Fernanda,
aí as falas aí que o IBGE, né, as contribuições aí para a gente continuar o nosso bloco 3. Perfeito, Lucas, muito obrigado. Eu queria, antes de passar para o Alfredo, para a equipe, dar alguns esclarecimentos que eu participei, eu tive outra reunião, tive que sair e voltei, né? Alguns comentários que foram feitos, acho importante esclarecer como a gente funciona em termos de classificação, em termos de estrutura de organização. Primeiramente, eu vi a professora André comentando sobre classificação e harmonização de dados e de produtos, e nós fazemos isso. Como o IBGE funciona? Nós, como membros das Nações Unidas, nós seguimos as orientações da Divisão de Estatística das Nações Unidas, o INSD, que tem critérios e diretrizes para os Institutos Nacionais de Estatística, que todos os institutos seguem, né? Ter a comparabilidade, ter a questão da transparência e seguir recomendações e classificações internacionais. Então, no nosso caso, a agropecuária, nós temos a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que traça um elenco de produtos e diretrizes que a gente procura seguir em nossas estatísticas. Outro ponto relevante é que todo modelo de sistema estatístico nacional, que o Brasil tem, outros países também têm, eles estão centrados na área econômica em torno de contas nacionais. Então, nós temos que ter uma comparabilidade, uma classificação, uma harmonização de conceitos, produtos e metodologias que se integrem ao sistema estatístico nacional e conversem com contas nacionais. Então, a agricultura, que está lá no PIB, eu tenho comércio, serviços, todos eles têm que participar de um sistema de classificação, que é um sistema de classificação internacional, que o IBGE, por sinal, também é o responsável pela Comissão Nacional de Classificação de Atividades e Produtos. Então, a agropecuária está embutida nisso e a gente procura harmonizar esses produtos. E aí vem os critérios, né? Qual o critério para a gente colocar um produto numa pesquisa estatística do IBGE? Ele é conversado internamente e a ideia primeiro é atender contas nacionais. Então, a importância econômica de um produto, ele é avaliado a cada acesso agropecuário para ver se ele merece ser pesquisado ou não. Isso é conjuntural, isso pode variar. Então, existem muitas demandas que chegam ao IBGE que às vezes não são atendidas porque não atendem aos critérios para entrarem numa lista de produtos das nossas estatísticas. É relevância nacional e regional, tem um peso econômico que sirva para contas nacionais. A gente não tem capacidade de levantar todos os produtos agropecuários. O censo levanta mais de 280 produtos. Como levantar 280 produtos continuamente, a cada mês, a cada ano, é muito difícil. Só numa operação hercúlea, como é o censo agropecuário, a gente consegue levantar tudo. Então, a gente tem que selecionar, tem que ter critérios, tem que ter classificação. A classificação do mercado econômico da NCM tem a classificação desses produtos lá dentro. Então, produtos que são comercializados, são commodities, eles têm uma classificação que a gente segue. Agora, quando a gente entra em produtos muito regionalizados, que não tem uma cadeia estruturada, então aí já tem alguma dificuldade, às vezes não tem classificação, às vezes não tem nenhuma descrição do produto. Então, quando eu levanto um dado na PEB, seja no censo, a gente procura ter uma descrição para identificar que parte do produto eu estou falando. É a raiz, é a casca, é a folha, é o fruto seco, né? É o caso do café, café em grão, café descascado. Que produto a gente está falando? A gente tem que definir muito bem para não ter erros depois. Eu ouvi alguns comentários também, até não sei se foi você, eu tenho uma unidade de medida, não foi outra participante. Qual unidade? Eu falo em quilos, eu falo em hectares, eu falo em garrafas. Só para vocês terem uma ideia, o Censo Agropecuário levanta 40 unidades de superfície diferentes, de medição diária, e nós temos que fazer uma conversão. Então, existem erros que podem ocorrer numa declaração do produtor, né? Eu trabalho com hectare, eu trabalho com metro quadrado, com litro, com tarefa. Isso tudo já tem que ter instrumentos de captar e fazer a conversão. E a gente faz isso no Censo Agropecuário. Então, são questões que são relevantes, como a gente trabalha, que impactam nas nossas estatísticas. E outra questão que a gente tem que ver, desculpe, além disso, definido, então, o elenco de produtos que a gente vai colocar na pesquisa, a gente tem que garantir que ele tenha estabilidade, porque a estatística ela tem que ter estável, como foi mesmo comentado aqui. Se eu vou comparar com 20 anos atrás, 100 anos atrás, se eu mudo metodologia, eu mudo toda hora meu elenco de produtos, fica difícil comparar. Então, o que nós fazemos? Um produto, quando é solicitado dentro do IBGE, a gente primeiro verifica a possibilidade de levantar a informação, porque o desejo do dado, todos nós temos, mas é possível levantar com qualidade? Temos fontes de dados. Como levantar? Temos uma descrição adequada? São pontos que a gente leva em consideração. E a questão é se ele vai ter estabilidade ao longo do tempo. Num passado não muito distante, foi solicitado para o IBGE implementasse um produto que era
Entrou há pouco tempo a avestruz, que estava na moda, não sei o quê. Eu falei, não, vamos aguardar, ver se estabiliza para ver se vira estatístico ou não. Resultado que não foi adiante, é uma bolha que surgiu, e essas coisas não podem afetar a estatística, porque a gente tem que ter estabilidade, comparabilidade. Então, hoje, o que nós temos de informação de classificação permite comparar a agropecuária do Brasil com os Estados Unidos, com outros países. A parte de calcular o PIB, ele está estruturado e a gente atende dentro das classificações. Então, é isso que nos move, são pontos que a gente leva em consideração na hora de construir uma estatística. Então, queria aqui também parabenizar a sua fala e a toda a equipe aqui pela sensibilização da cadeia em ajudar o IBGE na construção desses dados, identificar as necessidades de melhorias, isso para nós é muito importante. E a gente segue, vamos ouvir aqui, a equipe depois vai comentar, mas a gente tem algumas limitações, seja para atender critérios, ou seja também com relação à classificação e à capacidade de coletar dados em campo. Com relação à disponibilidade de dados, foi citado o Sidra. O Sidra não é a única fonte de dados que o IBGE tem, de disponibilização de dados. Nós temos a sala de acesso restrito, quando quer olhar microdados econômicos, aí sim o pesquisador, o interessado, tem que entrar em contato com o IBGE e vai numa sala especial, onde vai ter acesso a computadores e programas, mas não pode entrar com nenhum equipamento digital que ele possa retirar aquela informação. Ele vai fazer suas consultas, vai fazer seus estudos e solicitar depois os resultados. A equipe do IBGE que vai analisar e vai desidentificar para evitar qualquer problema que possa identificar um informante nosso. E esse é um grande desafio, porque isso leva tempo, toma um trabalho da equipe, tem que escrever um projeto, tem que ser analisado, e uma dificuldade tremenda. Aí foi citado que temos inteligência artificial, estamos crescendo. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, é um ponto de preocupação. À medida que eu desenvolvo essas tecnologias, eu posso tentar burlar a desidentificação que o IBGE faz. Então, o risco aumenta, a nossa exigência aumenta também. Então, como melhorar a disseminação de dados, garantindo o sigilo estatístico? Porque se a gente perder o sigilo, perdemos a credibilidade dos nossos usuários. Vocês terem uma ideia, já fomos atendidos aqui, fomos solicitados pela Justiça a fornecer microdados. Não fornecemos. Até aquelas questões, não, vocês podem ser processados e até ser presos, vamos conversar. E a gente tem que acionar o nosso jurídico, explicar a lei estatística e não fornecemos, a gente faz agregados. Então, nem para a academia e nem para a justiça a gente pode fornecer por legislação, por lei. A gente não pode burlar a lei. Então, nós fazemos estudos, tabulações especiais que comportem, de alguma maneira, um atendimento ao informante, ao usuário. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa dificuldade. Então, temos um modelo, temos critérios, atendemos as condições nacionais, comparabilidade internacional, comparabilidade ao longo do tempo, para poder avaliar o que vai ser colocado. E a disseminação a gente quer estudar, sim, a gente tem o Sidra, no caso das econômicas, ainda tem o Banco Multidimensional de Estatística, temos áreas de download, nós podemos fazer tabulações especiais à solicitação de usuários, e aí tem todo o sistema que tem que entrar lá no GovBR, solicitar essas tabulações especiais, são outras formas. Agora, microdados, acesso a microdados, seja econômico, basicamente, acesso econômico só tem agora a agropecuária, não tem mais a indústria, comércio e serviço, a gente não pode fornecer. Então, fica sempre nessa limitação de ter acesso à sala restrita ou tabulações especiais. Mas, de uma maneira geral, a gente tem que procurar atender, a gente quer expandir essa capacidade, temos que avaliar novas formas digitais que nos garantam segurança com relação ao sigilo e ataque cibernético que possa ocorrer. E é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Mas o que a gente puder ouvir, e ouvir de contribuições, até ideias novas, a gente está aqui aberto para poder pensar em conjunto, né, junto com a nossa equipe de TI, para poder avançar nesse sentido. E com relação à PEBS, ela não tem a questão de sigilo, porque a gente não tem empresas dentro da PEBS, né? É um modelo de construção de dado coletivo que a gente tem que ter as nossas pessoas da CCATEC, extensão rural, as prefeituras, instituições do setor da área produtiva para poder nos auxiliar na construção desses dados. Então, é muito importante estar aqui, tendo essa oportunidade de estar aqui falando para vocês, explicando um pouco, e ficamos abertos a sugestões, porque isso, essa sensibilização que a gente está aqui trabalhando certamente deve render frutos numa menor comunicação do IBGE com a sociedade. A gente precisa de parcerias, o IBGE não constrói dados sozinho, tem que discutir, como você mesmo comentou, já participou da reunião da OLSPA. É muito importante porque é muito rica essa construção de dados, porque é um dado que já sai qualificado, porque temos pessoas que entendem daquilo, trabalham, dependem, e aí a gente chega num bom dado, chega numa discussão já prévia antes de mesmo divulgar o dado.
Então, esse é um mundo bastante interessante. Tá? Muito obrigado. Bom, gente, vou passar aqui os colegas do IBGE para fazer a complementação. Obrigado, viu, Otávio? Muito interessante, muito importante, né, na verdade, esses esclarecimentos, né? E aí vou passar, pessoal do IBGE, o combinado aqui, aí Alfredo também, Regina, Fernanda, fiquem à vontade, mas atento ao tempo, vou pedir também André e Salo, então, estamos aqui com um tempo muito curto, né? A gente já está caminhando aí para o nosso, finalmente, aí do nosso webinário, está bem interessante as discussões, se a gente pudesse ficar aqui 4 a 6 horas, ficaríamos, mas, então, vou pedir para atenção ao tempo aí, vamos dar alguns 6 ou 7 minutos aí para os comentários gerais, tanto para os colegas do IBGE, tanto também para os nossos convidados, Andréia e Salo. E, pessoal, eu queria só tirar mais algumas dúvidas que eu acho que foi comentado aqui, né? Essa diferença, muitas vezes, entre o censo e a PEVs, né? O censo agropecuário, muitas vezes, ele está procurando um estabelecimento agropecuário, né? Digamos assim, uma fazenda, alguma coisa assim, né? E muitas vezes o extrativista ele vai na propriedade de alguém, ele entra na mata para coletar informações, então é difícil você, através do censo agropecuário, encontrar essas pessoas. Então, muitas vezes dá realmente muita diferença entre os dados do censo agropecuário e a pesquisa da PEVS, que geralmente a gente busca um dado mais agregado, né? Nos locais de comercialização, né, através de notas fiscais. Então, assim, por isso, muitas vezes, essa diferença entre o censo agropecuário e as pesquisas, se a PEVS, a PPM também, mas principalmente a PEVS, que tem essa questão de você não estar buscando lá no censo agropecuário um estabelecimento agropecuário. É claro, se você encontrar um extrativista ou tiver uma informação, ele é contabilizado, né? Ele entra no censo como um estabelecimento sem área, né? Não existe uma área, né, daquela pessoa, mas ele entra, é contabilizado no censo. A questão é mais como conseguir encontrar essas pessoas quando você está fazendo essa varrição do território através do censo. Uma outra coisa que eu queria deixar mais claro para vocês é essa questão quando entra na PEVs, quando entra na PAN, né? Muitas vezes se confunde, você tem, por exemplo, uma plantação de açaí, na verdade não é uma plantação, você explora uma área de açaí que é nativo, mas você já faz uma adubação, você já capina, você já faz um manejo daquela área. Então, mesmo essa área não ter sido sendo plantada, mas ela é manejada, ela sai da PEVs e entra na PAN. Então, por isso, cada vez mais cresce os dados da PAN para esses produtos, né? E diminui muitas vezes na PEVs. É porque esse é o conceito que a gente utiliza, né? Então, a gente tem isso para erva mate, tem isso para açaí, tem isso para outros produtos também, né? Eles acabam saindo da PEVs e entrando na PAN por essa questão de manejo. Eu fiquei muito feliz de ouvir os colegas comentando, né, da dificuldade que vocês já tiveram também, que vocês que trabalham com coleta de dados, né, de conseguir essas informações pela desconfiança dos informantes, né? Então, assim, queria deixar claro para o pessoal, olha, gente, a gente não cruza dados com imposto de renda, a gente não cruza dados com Receita Federal, e o Otávio falou muito bem dessa questão da gente ter muita preocupação de não individualizar a informação. Nossa informação sai por município, então é um dado agregado das informações daqueles várias pessoas, vários produtores, várias cooperativas que foram consultadas naquele município. Então, o dado sai agregado, né? A informação não é individualizada. Queria, né, mais esclarecer isso e aí passo a palavra para os colegas dos estados, né? Para a Regina, para a Fernanda, para fazer aí os seus comentários. Bom, Desculpa, Regina, desculpa só para pegar um pouco o gancho do Alfredo, rapidinho, só uma pergunta. Porque eu fico pensando assim, no caso específico que a gente se deparou ali no Bailique, né, na Amazon Buy, que é uma cooperativa grande em um município. Eu entendi, então, que se tiver mais de 3 informantes naquele município, seja a cooperativa que é grande, e mais 2 ou 3, né, que sejam menores, esse dado da Amazon Buy sairia, então. Ou ainda o fato dela ser muito destacada em relação aos outros 3, continuaria colocando ela como um dado que não pode ser revelado. Porque isso a gente percebe não só no caso da Amazon Buy, mas em vários outros. Então, o que eu estou entendendo é assim, ou a Amazon Buy não participa das regras, portanto não informa o dado dela, ou ela informa, mas o dado dela está só com mais 2, e portanto não tem mais que 3, e aí ele não pode ser revelado. Eu queria entender isso, porque isso pode ser uma forma de destravar. Quer dizer, se nas reuniões tiver mais do que 5, 6, se tiver 10 informantes,
aí os dados vão começar a aflorar, e mesmo esses dados maiores vão começar a aparecer também, e aí a gente vai ver uma mudança importante nesses números. Sim, exatamente, Roxo. Exatamente. Se a gente tiver mais pessoas participando, a gente pode divulgar isso mais tranquilamente, né? Eu tenho que estudar melhor essa informação, né? Eu não sei se essa informação realmente não está aparecendo ou se a gente está com alguma dificuldade de conseguir essa informação com eles, né? Vou entrar em contato com os colegas dos estados para saber, né, o que está acontecendo. Tá. Acho que a Regina pode fazer os comentários. Posso falar? Bom, gente, eu queria começar aqui pelo comentário do Roberto Porro, né, da Embrapa. Ele diz assim: reforçar a demanda de incluir o carvão renovável obtido a partir da casca do coco do babaçu como produto adicional na PET. A gente levanta o carvão, não importa assim a origem. Agora, em relação ao babaçu, o que a gente não levanta é o que eu falei, como combustível, que acontece no Ceará. A gente, às vezes, sabe que um determinado município tem o babaçu, aí pensa, gente, esse município tem babaçu. Aí o pessoal, quando vai investigar, diz assim, não, eles cortam o cacho e jogam na fornalha. Então, para combustível, a PEVS realmente não levanta. Agora, só dizer também, a gente falou assim das dificuldades, mas assim, o José Adams, aqui da CEPAGRO, ele mostrou para a gente que existe possibilidade, sim, da gente fazer essa melhoria dos dados, de buscar e tudo. Do mesmo jeito que existe a possibilidade, também existe um limite. E aí é importante essa reunião nacional, porque a gente tem um limite de servidores. Eu sempre gosto de dizer aqui do Ceará que o nosso superintendente, o Lopes, ele tira leite de pedra, com dificuldade de esforço, com dificuldade de tudo, mas mesmo assim o IBGE está fazendo o máximo do esforço, máximo para você trazer o dado da melhor qualidade possível. Agora, se realmente, claro que a gente pode melhorar como? Tem que haver, sim, um fortalecimento nessa rede de coleta, que poderia ser até temporário, porque não uma pesquisa, vamos dizer assim, num determinado tempo, talvez um ano, para um cadastramento, para um levantamento. Alguém está falando aqui no chat até assim de um censo, né? Então, eu coloco só mais essa mensagem, né, da possibilidade, sim, como mostrou o Adams, né, da gente melhorar, sim, esses dados. Obrigada. Bom, Fernanda, Andréia e Saulo, fazem seus comentários aí também. Eu vou tentar ver. Aqui, eu gostaria só de chamar a atenção para a questão, por exemplo, a gente tem possibilidade de usar recursos de imagens, recursos tecnológicos, mas em relação à extração, a gente tem uma questão que eu acho que é bastante delicada, que é o fortalecimento da atividade. Por exemplo, a gente já se deparou com informantes que dizem assim, temos aqui um pé de tantos pés de umbu, e a produção média de um pé de umbu é X. Então, o nosso município produz tantas toneladas. Só que a gente está falando de extração, a gente não está falando de potencial produtivo, né? E é uma atividade que ela fica aí nesse espaço de instabilidade, porque se, por exemplo, você não tem um incentivo, uma rede de compra, de distribuição desse produto, o extrativista não vai coletar. E aí a gente passa a não ter informação. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aí, lembrando que, por exemplo, em relação à mangaba, a gente tem a mangaba plantada e tem a mangaba do extrativismo. Então, por exemplo, uma imagem de satélite pode nos ajudar a identificar uma área plantada e sabendo que a intenção de utilização daquela produção toda ela já está prevista, né, como coleta da produção anual. Mas, quando a gente fala de extração, não, porque é uma informação que vai depender do estímulo do próprio extrativista a fazer essa coleta, se ele tem para onde entregar essa mangaba, ou umbu, ou qualquer que seja o produto. Obrigada. Vou seguir aqui, Lucas. Eu quero agradecer a todos, estou encantada com esse debate, que gostaria de ficar bem mais aqui, e especialmente também ao Otávio pelos esclarecimentos sobre classificação e também como se integram novos produtos e os desafios de integrar novos produtos, que eu acho que revela o nosso desafio comum, né, que é de montar
uma base muito diversificada de bioeconomia de baixo impacto e com muitos novos produtos que talvez a gente ainda nem tenha a total dimensão do que é possível à medida que a gente vai compondo, né, essa nova bioeconomia. Então, acho que essa é uma questão. Também eu queria só salientar que eu vejo assim uma robustez muito grande na capacidade do IBGE, né? Tudo isso que os colegas relataram, a capacidade de trabalhar com 564 agências de uma forma, né, tão dispersa no território, fazendo realmente diálogos. Isso mostra que a gente está diante de também um desafio de comunicação e equipes multissetoriais, né? Eu acho que equipes multissetoriais, apenas esse breve encontro que a gente está tendo aqui, dei uma olhada no chat, a gente tem muito mais entidades para conversar ali, ICMBio dizendo que está levantando dados de produção em unidades de conservação, a Embrapa deixou mensagens ali, então acho que tem, né, muito mais atores aqui para congregar nesse campo, mas o desafio da comunicação, que o IBGE já faz, né, nessas Ceagros, em todo o trabalho ali de ponta, mas eu acho que quando se trata de dados e visualização de dados, os dados contando histórias, a gente ainda tem um amplo trabalho a fazer de estímulo desses informantes no uso dos dados. A gente poder efetivamente dar uma devolutiva a eles, mostrando, né, as evoluções de produtos, as evoluções naquele território, e eu acho que isso é muito potente, porque não há satisfação maior do que ver que o dado que você forneceu se tornou numa ferramenta de tomada de decisão, de comunicação pública. Então, nesse sentido, por favor, contem comigo, contem também com o DataWheel naquilo que a gente puder contribuir nessas estratégias de comunicação e devolutivas. Legal, vou fazer umas colocações rápidas aqui. Eu acho que não é justo, né, para quem está de fora, ficar falando para o IBGE o que deve fazer e o que não deve fazer. Eu entendo que vocês já fazem um trabalho hercúleo e fenomenal, de excelente qualidade e de enorme, dentro de um sistema de enorme complexidade e restrição de recursos. Então, esse reconhecimento é o mínimo, né, necessário para poder começar essa conversa, que acho que todos aqui do painel reconhecem, mas é importante enfatizar, porque é a realidade. Dado isso, dadas essas restrições, o que a gente poderia fazer mais e melhor? Então, só para esclarecer, duas ideias aqui, né, ou 3 ideias. Existe uma série de dados que o IBGE já coleta, agregados, que mantêm o sigilo, mas que não estão plenamente ou facilmente disponíveis. Um deles, né, foi uma sugestão aqui, uma ideia. O índice de... A gente não sabe, dentro de cada propriedade do censo rural, o mix de produção. Se o cara só produz cacau, ou se ele mistura cacau com mandioca, ou se mistura cacau com açaí, que é um pouco do insight do pessoal da complexidade econômica. O que vai com o quê? E é um tipo de dado que você pode revelar de forma agregada, sem romper o sigilo. Ninguém pensou em fazer isso, até o pessoal descobrir, olha, isso aqui é uma informação importante, porque revela o nível de sofisticação do produtor. O cara que sabe trabalhar com 5 produtos complexos é diferente do cara que só sabe trabalhar com um produto simples. A pecuária costuma estar associada... Enfim, é um dado que está escondido nos dados do IBGE e poderia ser de muito valor se fosse divulgado. Óbvio, a gente pode fazer uma solicitação e ir na sala de sigilo e tentar obter isso, mas talvez o passo seguinte é como incorporar esse tipo de insight, informação de que esse dado pode ser divulgado sem romper as regras, sem exigir trabalho extra do IBGE, sem violar o sigilo de forma sistemática, né? Revelá-lo de forma sistemática. Outro dado que está lá é a distribuição da produtividade. A gente sabe que a produtividade média do produtor de cacau da Bahia é 200, 300 quilos por hectare.
No Pará, é 900. Mas tem gente que produz uma distribuição. Tem gente que está ali que produz 2 vezes mais que isso, 3 vezes mais que isso, ou quem produz metade disso. Então, hoje, o IBGE revela a média. Podia revelar a mediana, o desvio padrão, quem está no por percentil, de 90%, 80%. Enfim, tem uma série de possibilidades que seriam de interesse de políticas públicas, seriam de interesse dos usuários dos dados, dos formuladores, aí, seja privado, público, terceiro setor, que pode estar dentro dessas que atende às restrições todas. O Sidra é uma ferramenta fantástica, mas ela é rígida. Ela só permite o que ela permite já está pré-programado. Então, a minha provocação é de como a gente cria um canal alternativo que não é acesso a microdados, porque eu sei que esse exige, põe o sigilo em risco, mas também não é aquele que é empacotado certinho, amarrado, que é uma ferramenta de visualização única para todas as pesquisas, sendo que as pesquisas são diferentes. Como é que a gente acha um interstício que permite a criação não vou chamar de visualização, mas de acesso a essas informações que atendem às restrições do IBGE, atendem e revelam ângulos novos sobre economia e fazer isso de forma sistemática, onde o IBGE trabalha em parceria com os seus usuários para permitir isso. Pensando como você mantém especialização flexível. Como é que você mantém esse aprimoramento contínuo? Então, essa que tem algumas ideias aqui, né, como poderia ser feito isso, mas é a provocação que eu queria pôr na mesa. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui já com o tempo apertadíssimo. Agradeço aí as contribuições aí desse nosso último bloco, né, e todas as reflexões que foram colocadas na mesa. É uma discussão muito rica, eu tenho certeza que esse webinário vai circular bastante entre as pessoas e as organizações. A gente agradece muito aqui, em especial ao BGE, mas a todos os participantes, né? E a gente vem tirando alguns encaminhamentos. Eu acho que o primeiro encaminhamento importante é essa conclamação de uma rede mesmo para aumentar e qualificar os informantes, né, que participam principalmente das reuniões do REAGRO, ou para participarem mais das reuniões do REAGRO. Seria importante depois, Otávio, Alfredo, se puder encaminhar, eu acho que o painel da Floresta Roxo vai falar ao final, pode fazer essa ponte também, concertação e coalizão, que é o calendário dessas reuniões da REAGRO. A gente viu aí que essas reuniões, elas são muito importantes do ponto de vista municipal, estadual, e depois tem a nacional, mas já convocando aí nas municipais, a gente sabendo os calendários, acho que todo mundo ajuda a divulgar e a também engajar as organizações, os geradores desses dados, né, aos informantes, né, para participar dessas reuniões, sejam cooperativas, associações, indústrias, processadoras, terceiro setor, quem puder contribuir para a qualificação desses dados, né? Lembrando, acessem aí o Painel da Floresta, conheçam, para quem não conhece, paineldafloresta.org, www.paineldafloresta.org. Estamos muito felizes aí com o nosso webinar de hoje, o terceiro episódio, né? E agradecemos aí a todos os participantes pela nossa rica discussão. Acho que dessa forma a gente caminha para uma construção coletiva importante para a qualificação e robustez dos dados. Tenho certeza aí que são os primeiros passos que estão sendo dados. Agradeço demais, repasso aí, então para o Roxo fazer o seu encerramento, as suas palavras finais, e mais uma vez, obrigado a todos. Valeu, Lucas. Bom, eu acho que a gente cumpriu aqui nosso papel, que era de justamente colocar o IBGE, né, abrir a discussão. Acho que tem muita coisa que a gente comentou aqui, inclusive essas últimas questões do Salo, de como é que a gente pode, embora sejam demandas, né, muito restritas, muito específicas, eventualmente tem algum tipo de coisa que pode ser feito para abrir os dados de uma forma que não fira a questão de sigilo, mas que permita outros tipos de análise. Essa questão de produtividade é muito importante nas plantadas, no caso do cacau especificamente, mas em várias outras também.
Depois tem outros pontos do Alfredo como é que classifica entre extrativismo e plantado, que tem também que, eventualmente, a gente fazer uma discussão maior, porque, embora essa seja uma série histórica, seja importante manter o método ao longo do tempo, a gente sabe que quer dizer, o extrativismo ficou colocado num lugar em que é o extrativismo puro, quer dizer, que ele vai lá e colhe, simplesmente. Se ele fizer algum tipo de melhoria, de produtividade, ele já sai e vira uma coisa com o nome de plantado. E o plantado, ele dá uma denotação diferente, isso cria, inclusive, especulações e gente, muita gente preocupada, está ocorrendo uma açaização na Amazônia, eles estão plantando açaí desenfreadamente. Mas isso é por conta de como esse açaí que é manejado foi classificado como plantado. Então, acho que é uma discussão que a gente poderia evoluir, entendo as dificuldades de mudar as coisas, não é isso que eu estou sugerindo, mas a gente poder, ao longo do tempo, entendendo melhor como classificar essas coisas. E acho que é bom, a gente, só para encerrar, a gente tem esse painel continua no ano que vem, a gente certamente não acaba, o que a gente percebeu nos outros episódios é que quando acaba o webinar, na verdade é ali que começa a efervescência de um monte de gente que começa a se relacionar, então certamente nos próximos meses a gente vai ter repercussão desse encontro de hoje, mas a gente já tem mais dois encontros marcados também em fevereiro e março. Em fevereiro a gente deve tratar das madeiras nativas, e essa é uma cumbuca difícil de colocar à mão, porque tem bastante informação, mas informação bastante, enfim, difícil de lidar e tudo mais. A gente conta com isso com a Imaflora, que está ajudando a gente com uma plataforma que eles têm, que já trata disso, de agregar os dados do DOC e tudo mais. E na sequência a gente volta ao Babaçu, e aí a gente vai fazer um mergulho mais fundo um pouco, Regina, tratar desses temas todos que você também mencionou hoje, mas abrir um pouco mais o leque dos produtos que são derivados do babaçu, do mesocarpo, do carvão propriamente também, mas enfim, tentar se aprofundar um pouco por ali e coletar outras fontes e colocar ao lado do dado do IBGE para a gente entender melhor essa figura toda. Obrigado a todos. Muito legal.